Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. O capítulo de hoje estudado é o capítulo 9 de progressões. Reparem que o A1, o A2, o A3 e assim sucessivamente a razão que deu um único salto na sequência. Por isso, o expoente da equação busca um valor A2, que é 1. Já quando se trata do caminho de A1 até 3, a razão Q dá 2 saltos na sequência, deste o expoente Q, né? Na equação, busca-se A3 é 2. Seguindo este mesmo padrão, né, de raciocínio, poderíamos encontrar facilmente o A6, que é A1 vezes Q elevado a 5. Então, perceba que o Q é o N menos 1, né? E aí a gente encontra, através desse raciocínio, a gente encontra o termo geral da PG. E o termo geral da PG, a gente encontra a partir da fórmula que a gente foi manuseando anteriormente, né? Ela permite nos encontrar. Então, a nossa fórmula é sempre, se eu quisesse achar o A7, seria o índice, se a gente perceber A4 e 3 no soma dá 7, então a gente acha a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, essa expressão que nos permite obter qualquer termo de uma progressão geométrica apenas conhecendo o seu primeiro termo e a razão, né? Essa expressão é muito conhecida, é o termo geral da PG, certo? E veja o exemplo aí, se eu quisesse A6, é A1 vezes Q elevado a 5. A11 é A1 vezes Q elevado a 10. E assim a gente descobre qualquer termo através deste termo geral. Um exemplo bem simples aí do livro didático determina o 10º termo da PG, sabendo que o A1 é 1/3 e que a razão é 3. Deu o que a gente precisa. O A1 é 1/3, o A2 é 1, ele já deu, né? As informações. A razão a gente já descobriu que realmente é 3, né? A gente só conferir. E aí a gente substitui naquela fórmula anterior. O AN não é o termo que eu quero achar? Então é o 10º termo. Ele está pedindo o 10º termo, então é o A10. O A1 ele não já deu, é 1/3, e o Q ele não já deu, que é o 3. E o N é quem? O N é o 10º, né? O 10º termo. Então, a gente substitui. A10 é igual a 1/3 vezes 3 elevado a 10 menos 1. A10 é igual a 1/3 vezes 3 elevado a 9. Aí, a partir daí, a gente vai usar aquela regrinha de potenciação, que um número fracionário, ele pode ser transformado simplesmente em uma fração, onde o seu expoente torna-se negativo. Quem está embaixo fica em cima, quem está em cima fica embaixo, e o expoente, que é o 1, né, é negativo. Então, vai ficar assim, A10 é igual a 3 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a 9. A gente tem aí uma soma de potência de bases iguais. Então, o que é que diz isso? Repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou ter assim, A10 é igual a 3 elevado a menos 1 mais 9. A10 é igual a 3 elevado a 8. Quando eu calcular 3 vezes 3 vezes 3 e calcular as 8 vezes, né, do 3 multiplicado entre si, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, a gente vai achar 6.561. E como eu acho a soma dos n primeiros termos de uma PG? Também tem uma formulazinha, né? É igual a Sn igual a 1, abre parênteses, Q elevado a n menos 1, sobre Q menos 1. Vamos ver o exemplo. Dada a progressão geométrica, temos menos 4, menos 12, menos 36, menos 108, determina os valores de n para que Sn seja igual a 1.000 menos 1.456. Então, ele deu que a soma é essa. Então, eu vou fazer o quê? Substituir na fórmula e achar os valores que eu quero. Então, a gente já sabe que
o menos 4 é o primeiro termo, o menos 2 é o segundo termo e assim sucessivamente. A gente vai achar agora a razão. Divide o segundo pelo primeiro, menos 12 dividido por menos 4, a gente menos por menos dá mais, 12 dividido por 4, 3. E agora a gente vai substituir. O SN ele já deu, que é o último termo, 1456. Então, a gente substituiu. Menos 1456 é igual, primeiro termo a gente sabe que é menos 4, vezes. A razão a gente já sabe que é 3, elevado a n a gente quer descobrir, menos 1, sobre 3, que é a razão, menos 1. A gente vai passar, a gente sabe que 3 menos 1 é 2, e o 2 que está dividindo vai passar multiplicando, certo, gente? E a gente vai encontrar 1456 vezes 2. O 4 que está dividindo, aliás, perdão, multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu já multipliquei, 1456 vezes 2 dá 2.912, dividido por menos 4. Por quê? Porque ele está multiplicando. Então, ele vai passar com sua operação inversa quando ele muda de membro. 2.912 dividido por menos 4, menos por menos dá mais, então dá 728, é igual a 3 elevado a n menos 1. O 1 que está subtraindo, ele passa mudando de lado nos membros, com a sua operação inversa, que é menos vira mais. 728 mais 1 é igual a 3 elevado a n. Logo, 3 elevado a n é igual a 729. A gente chegou em quê? Em uma função, aliás, em uma equação exponencial. E a gente já estudou equação exponencial. Então, o que é que a gente vai fazer para achar o valor de n? A gente vai fatorar 729 e vai transformar ele numa potência. E quando a gente fatorou, 729 por 3, achou por 3 de novo, por 3, até ficar o 1. Então, ficou 3 elevado à sexta potência. 3 elevado à sexta potência é a mesma coisa de 729. Então, eu substituí lá. 3 elevado a n é igual a 3 elevado à sexta. A gente sabe na equação exponencial, quando as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, n é igual a 6. Olhe bem nesse esquema aí que eu coloquei para provar que estamos corretos. Se eu somar todos os termos desta sequência pelo número que a gente achou, sempre a gente vai achar os valores. Então, podemos somar, achar a soma dos n primeiros termos de qualquer PG, levando sempre em conta o primeiro termo da progressão e a razão, que representa, né, aí, por exemplo, o 3. Em nenhum momento foi solicitado o valor de qualquer outro termo da sequência, como, por exemplo, A2, o A3 ou A4, e aí por diante. Soma dos termos de uma PG infinita. Então, vamos lá. Isso aí é só para a gente ter uma base de um aprofundamento, certo? Mas a gente vai ver isso aí melhor. Então, vamos lá. Na PG, A1, A2, A3, a N, a razão que, com menos 1 menor que Q e Q menor que 1. Temos o seguinte, limite de N tendendo ao infinito é igual a Sn igual a 1 sobre 1 menos Q. Então, vamos lá converger, né, essa infinita a igualdade para a gente descobrir o valor. Veja o exemplo aí. A obtenção da geratriz, né, que a gente sabe como acha, podemos descrever ela como a soma dos termos abaixo. X é igual a 0,2 mais 0,02 mais 0,002 mais 0,0002 e assim sucessivamente. Observe que x representa a soma dos termos de uma PG infinita.
cujo primeiro termo é 0,2, e a razão é sempre o segundo dividido pelo primeiro, que vai encontrar 0,02 dividido por 0,2, que é igual a 0,1. Eu não estou lendo os nomes decimais para facilitar o que eu estou falando aqui, você compreender melhor a minha fala. Mas você pode ler, sim, o número decimal como ele é. Ou seja, 2 centésimos, 2 décimos. 2 centésimos dividido por 2 décimos. Vou continuar falando desse jeito para a gente entender melhor, sem dizer a linguagem correta da matemática. Pois é. Assim, x é igual a 1 dividido, na fórmula, por 1 menos a razão. A gente já sabe quem é a 1, que é 0,2, lembrando, 2 décimos, dividido por 1 menos 1 décimo. É igual, transformando, fazendo essas transformações, a gente chega àquela fração geratriz que gerou a dízima periódica, que é 2 sobre 9, que a gente descobriu de achar e agora a gente está provando como por que a gente acha, utilizando aquela técnica do capítulo, eu acho que foi o 2, que a gente estudou ao longo deste ano. Agora é com vocês, realizem as atividades solicitadas e até a próxima aula.